notícia, efetivamente, né, da apresentação aí da defesa, colocamos rapidamente aí no site. Aliás, a gente já começou a sofrer ataques hackers no nosso site. Isso significa que a gente está incomodando. É isso mesmo. Quanto mais a gente incomodar, mais ataque a gente vai sofrer. E isso é um sinal de prestígio, viu, pessoal? É um sinal de credibilidade, sinal de que a nossa plataforma aqui ela virou uma referência do debate público. E é esse o objetivo, tá? Então vamos lá. Está aí o nosso querido Urgente. Pode abrir, porque eu acho que é fundamental essa notícia aí. Ela traz, olha, mostra que a defesa, né, protocolou a contestação para tentar impedir que o STF acate a denúncia da PGR contra o ex-presidente por supostamente coordenar um golpe de Estado. Na peça, o advogado Celso Vilardi e sua equipe, eles pedem que o tribunal decrete a inépcia da denúncia e acusam o Paulo Gonet de submeter o peticionário, no caso aqui o Bolsonaro, a verdadeiro overcharging. A gente vai entender isso com o Léo agora, pelo qual se apresentam múltiplas narrativas e sugere-se um quadro sombrio que pretende levar a uma condenação ideológica, tá? Além de desmontar as acusações, trabalho brilhante aí do Celso, e atacar, e sua equipe, né, naturalmente, e atacar a delação de Mauro Cid, a defesa reclama que não se ateve, né, que a PGR não se ateve, que a defesa não teve acesso às mídias, não se teve acesso às mídias, nem à íntegra das conversas e outros elementos probatórios que certamente demonstrariam o afastamento do defendente das teses expostas na denúncia. Eu conversei, inclusive, ontem com o Celso, ele me disse, Cláudio, olha só que interessante, eles abriram mais de 15 mil páginas de documentos, de coisas aleatórias que não tem nenhuma relação com a denúncia e nos fizeram perder tempo lendo esse material. E aquilo que a gente precisava, não deixaram ter acesso. Por exemplo, a gente não teve acesso ao material do celular do próprio Jair Bolsonaro. Imaginem, né? Eles não têm acesso nem ao material que foi extraído do principal investigado, aquele que está sendo apontado aí como líder de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Volta lá para a matéria, só para a gente ver o restinho aqui. Isso. O peticionário nunca praticou aqui a alegação da defesa e nem determinou que fosse praticado qualquer violência. Lembrando que a lei da abolição do Estado Democrático de Direito é a lei, ela prevê a atuação, o uso de violência, né? Tanto é que é a tentativa violenta de abolição. A lei também, a mesma lei que prevê ali o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, também o faz a partir do emprego de violência. E não há nada que indique emprego de violência, tá? Jamais tentou impedir ou restringir o exercício dos demais poderes, que é outro aspecto da lei. Pois, no fim do dia e da história, o peticionário é aquele que não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para restringir ou impedir o exercício de um poder, bem como não tentou depor o governo constituído depois dele. E ainda, apesar das muitas insistências mencionadas no depoimento de Mauro Cid, o defendente foi aquele que, ainda no início de dezembro, ordenava a transição do governo ao mesmo tempo em que recusava qualquer violência ou qualquer ação ilegal. Vilardi também pediu que o julgamento ocorra no plenário do Supremo e não na primeira turma, uma vez que se trata de um ex-presidente. Esse é um outro tema, a gente vai abordar mais adiante hoje, mas volta para mim aqui, coloca o Léo e a Carol na tela, porque o Léo, inclusive, escreveu um artigo brilhante hoje, como sempre, né, a defesa de Bolsonaro e a figura do grande inquisidor, um processo marcado por violações ao devido processo legal. Essa é a sua leitura, Léo. Então, quem não leu o artigo, eu peço para que você compartilhe essa visão que você teve ao ler a defesa feita pelo Celso Vilardi e a sua equipe. Eu achei que a defesa foi muito bem feita, não é um trabalho de um homem só, é o Celso, o Paulo Cunha Bueno, o Daniel Tesser e o time deles. Dá para ver que é uma peça muito longa, né, diante da denúncia. E o que me ocorreu quando eu estava lendo foi o capítulo do Grande Inquisidor, do Dostoiévski, né, e mostra assim, bem uma situação política, o julgamento político, a dificuldade toda. Mas eu queria trazer alguns pontos aqui que eu acho que são super relevantes, além do que eu escrevi no artigo, que é fácil, qualquer um pode ler no seu site, que é o seguinte: o direito americano separa o julgador do direito e quem define os fatos. Quem define os fatos é o júri, quem define o direito é o juiz.
E qualquer um que assiste filmes vai lembrar das cenas em que o júri não pode ter acesso a determinadas informações porque elas provêm de provas ilegais. E por que isso acontece? Porque quando você acessa mentalmente uma informação, independentemente dela ser legal ou ilegal, ela vai influenciar na decisão que a pessoa vai tomar. Então, a ideia que foi trazida, inclusive, lá na peça, sobre o juiz de garantias, eu escrevi um artigo em 2020 para o Conjur sobre isso, ela vem em cima dessa questão. Assim, o juiz que vai julgar a causa, ele não pode ter acesso a determinadas informações que vão enviesar o entendimento dele. Né? Porque nós somos humanos, demasiadamente humanos. Então, se a gente olha para um documento, independentemente dele ser legal ou ilegal, isso vai influenciar de alguma forma a defesa. Então, eu acho que ao abrir dessa forma a defesa foi muito feliz. Ela expõe essa questão para o mundo, ela traz elementos muito importantes dos precedentes do próprio STF, que seriam, em tese, violados se não forem aceitos os argumentos que foram apresentados pela defesa. E eu acho que a gente precisa olhar para esse caso sobre um viés mais técnico e não para um viés político. Eu queria também fazer uma última referência, Cláudio. Assim, tem um filme super interessante que conta a história da ação civil pública contra a Teflon. E tem uma cena que é emblemática e mostra exatamente o que viveu a defesa do Bolsonaro aí nesse caso. Nos Estados Unidos, você pede documentos para outra parte, e no filme aparece assim, uma sala cheia de caixotes misturados, com um bando de lados, documentos, sem saber o que é o que obviamente dificulta a defesa. Quem está fazendo a acusação, o mínimo que tem que fazer é indicar em um anexo que seja os documentos que comprovam os fatos alegados, para que facilite a defesa que vai ser feita. Afinal de contas, a gente está falando do Estado agindo em cima de um cidadão. Vamos esquecer que é um ex-presidente ou qualquer coisa do gênero. É um cidadão. O cidadão, ele está sendo processado diante de todo o poder do Estado. Ele tem que ter todas as oportunidades de apresentar a sua defesa. Ô, Léo, agora você, depois da tua primeira fala, que você disse que a gente tem que olhar o lado técnico e não o lado político, eu não sei, agora eu vou devolver para a Carol aí, porque é o segredo de Tostines, né? A gente tem um julgamento que é político e a defesa vai ser técnica, né? Ou a gente tem um julgamento técnico que tem uma defesa política. A gente está numa situação que me parece que todo o processo legal ele foi subvertido, né? A gente vem comentando sobre diversos aspectos disso ao longo aí, dos meses, mas agora que tem consolidado a denúncia e a própria esses arbítrios são identificados pela defesa técnica, né, de Jair Bolsonaro, não se trata da defesa política, uma defesa técnica. Só que a pergunta que fica, Carol, é o seguinte: de que adianta uma defesa técnica diante de um tribunal político? Eu quero falar a mesma coisa que o Léo falou, só que eu quero fazer uma linguagem mais simples para todo mundo entender esse ponto do juiz das garantias, tá? Isso foi criado por uma lei do Bolsonaro em 2019, que é uma figura de um juiz que separa a investigação do juiz que julga. Mas quando isso foi criado, isso não se aplicaria ao STJ e ao STF. E o Celso Vilardi, para mim, um golaço, colocou isso na peça. Eu passei isso pro Júlio, não sei se ele consegue botar. Eu queria só mostrar esse parágrafo, porque eu acho que ilustra exatamente essa questão política. Tem lá no final, ó, quando ele coloca aí, necessidade de aplicar o juízo de garantia nas ações, lá no final da página 3, essa página aí, mas no finalzinho, Júlio. Último parágrafo. Por quê? Porque ele é exatamente um instituto que não cabe no STF, mas a partir do momento que isso foi parar na peça, você escancara para o mundo exatamente o que está acontecendo, muito do que a gente já falou aqui essa semana. Ações... É mais para baixo, a gente tem que botar o último parágrafo dessa página 3 e depois o pedacinho da página 4. Mas eu leio aqui, isso.
Aí tem o item 2. Chama exatamente isso, a necessidade de aplicar o juízo de garantias nas ações originárias dessa Suprema Corte. Isso é uma figura que não existe, tá, gente? Não se aplica. E a gente está falando de um dos maiores criminalistas do Brasil para ter colocado isso numa peça. Mas o que ele... Para mim, assim, seria maravilhoso se ele pudesse vir aqui explicar, ou se o Léo, que entende desse instituto melhor que eu, da opinião dele também. Mas o que eu vi isso aqui? Você está simplesmente escancarando que a gente não vai ter um duplo grau de jurisdição. Ou seja... O que ele está pedindo é que o Alexandre de Moraes deixe de ser o relator, ele vai colher todas essas provas aí, analisar o inquérito, e depois um outro ministro do STF entraria como relator do caso. Pelo que eu entendi, isso nunca foi pedido antes e não cabe. Mas é aquilo que a gente vem discutindo. Metade das coisas que estão aí, a forma como esse inquérito está atropelando a nossa lei também nunca foi feita dessa forma. Várias das defesas dos outros indiciados, o que eles falam? Que isso tem que voltar para a primeira instância, que eles não têm que ficar num único grau de jurisdição. É isso, gente. Léo, pode comentar. Olha aqui, porque você acabou cavando uma treta no ar. Você disse que ia explicar a mesma coisa que o Léo, só que de forma mais simples. Ou seja, você chamou ele de um cara prolixo, você acusou o Léo de ser prolixo, então... Não, pelo contrário. Eu chamei ele é mais técnico do que ele é mais brilhante. Eu tento trazer as coisas de uma forma mais mastigada. Ele partiu do pressuposto que todo mundo sabe o que é um juiz de garantia. E juiz de garantia é um instituto novo. Eu só quis explicar isso, que é uma coisa que surgiu agora para separar quem vai analisar as provas e quem vai julgar, e que não cabe no STF. Tô errada, Léo? Pode ir, que você sabe mais desse instituto do que eu. Não, você está certa. Foi o ponto que eu tinha dito. Você precisa separar quem vai julgar de quem vai ter acesso a todos os documentos. Essa é a lógica por trás da questão. Porque nós todos, se a gente olha para o documento, o documento é ilegal, não poderia ser considerado para o julgamento. Mas eu olhei o documento. Né? E isso viola o Estado de Direito, porque senão a gente está querendo dizer que as garantias individuais, né, a garantia do devido processo legal, de todas as normas processuais, elas são secundárias, porque no frigir dos ovos, o juiz vai ter acesso, o juiz ou o júri, no caso americano, vai ter acesso àquele documento e ele vai considerar, obviamente, no subconsciente dele, aquele ponto que ele viu. Né? Então, a ideia ali é genial, realmente, a sacação foi brilhante. É justamente o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes, desde o início, está conduzindo esse inquérito, está tendo acesso a diversas provas, e inclusive a defesa fala isso, que ela não tem acesso às mesmas provas que o ministro teve, que a procuradoria teve, todo mundo. Então, o que acontece? É necessário criar alguma forma de preservar o devido processo legal, e essa foi a sacação genial que eles apresentaram na defesa. Se o ministro conduziu a investigação, ele não pode ser o relator, porque ele está contaminado já pelos vieses cognitivos todos, diante de ter tido acesso aos documentos. Viu aí, ó, treta ao vivo aí, ó. Carol chama Léo. Tem que dar para voltar o vídeo. Deixa eu fazer uma observação aí, porque não tem mais nem a figura. É muito curioso porque, além deles dispensarem a figura do juiz de garantias, foi dispensado, o Barroso também dispensou a figura do ministro revisor, tá? Que foi algo que foi utilizado no mensalão, por exemplo, que foi dispensado agora pelo Barroso, assim como a própria decisão de tirar do plenário para a turma. Né? Ontem a gente conversou sobre isso aqui, uma jurisprudência, né, um entendimento em relação ao regimento interno que muda ao sabor das conveniências políticas, assim como a gente tem visto com a própria jurisprudência do STF em relação, por exemplo, à prisão após, né, a execução da pena após a condenação em segunda instância. Deixa eu trazer aqui a conversa para o nosso querido Luan. Luan, por favor, você estava aqui pedindo para falar, para interromper, porque você queria entrar na treta também? Não quero entrar na treta não, Cláudio. Tá, inclusive eu gostei muito das referências literárias e cinematográficas do Leonardo. Tinha que ter feito uma live aqui do Oscar e colocar ele para comentar. Vou fazer isso na próxima vez. Talvez seja um Oscar menos woke ainda. Mas, ô Léo, aproveitando aqui, não querendo cortar o Luan, mas tem gente aqui no chat perguntando o nome do filme do caso da Teflon.
Deixa eu lembrar aqui, peraí. Preço da liberdade, não. O preço da verdade. Preço da verdade, tá vendo aí, ó? Não tô ruim, não. Eu conheço o efeito Teflon, mas aí é da política. Luan, por favor. Concordando e complementando aqui com algumas questões que foram trazidas pelo Dr. Leonardo, uma questão muito importante é que, assim, o judiciário não é pesquisa de popularidade. Ele tem uma função contra-majoritária importante. Mas uma pesquisa da Atlas Intel, no primeiro trimestre do ano passado, apontou que 45% dos brasileiros acreditavam que Jair Bolsonaro estava sendo perseguido politicamente. Isso é muito ruim para a legitimidade de qualquer Estado de Direito. Quando você tem algumas dessas questões que foram elencadas, né, como excesso de documentação que prejudica a ampla defesa, segundo entendimento jurisprudencial. Quando você tem algumas questões que são trazidas, mesmo quando parte da denúncia possui alguma materialidade que precisava ser considerada, isso acaba impactando politicamente algo que deveria ser somente jurídico. Isso é um grande problema que a gente tem e que o STF, ao cometer determinados excessos, acaba por se complicar. E isso é um grande problema para em qualquer Estado de Direito, Cláudio.